E aí, galera, beleza? A gente vai começar agora mais um Você Tá Me Entendendo? No último episódio, nós trabalhamos um pouco sobre a beleza da sexualidade, não é verdade? Isso é uma coisa muito maravilhosa, mas hoje você pode estar se perguntando, né? Talvez terminou aquele vídeo, cara, aquilo que ele falou é bonito e tal, mas ainda hoje a minha sexualidade é para mim um sinal de pecado, né? Por que isso acontece? Se a nossa sexualidade criada por Deus tão boa, por que ela para muitas pessoas é sinal de pecado? Porque a nossa sexualidade, depois do pecado, ela se tornou inclinada, ou escute bem, inclinada, não disse destruída, inclinada para aspectos parciais da pessoa. Isso é bem fácil de olhar. Eu sou homem, se você for homem também estiver assistindo, vai saber bem do que eu estou falando. Se você é mulher também você vai saber. Quando nós, homens, olhamos para uma mulher, a primeira coisa que nós vemos é que ela é uma filha de Deus, amada, que ela tem uma história de vida, que ela tem uma família. É isso que nós vemos? Acredito que não, na verdade. A nossa sexualidade, muitas vezes, ela se inclina a ver aspectos parciais e a julgar esses aspectos parciais, é ou não é? A julgarmos uma mulher pelo seu corpo, pelo aquilo que ela tem de mais externo. Isso é uma inclinação do pecado que aconteceu em nós, que a igreja chama de concupiscência. E é preciso nós deixarmos claro que concupiscência não é o amor. E outra coisa que é preciso deixarmos claro é que a concupiscência não destruiu o amor dentro de nós. Ela só inclinou para um lado errado. Para nós darmos continuidade aqui, queria convidar mais uma vez João Paulo II, grandioso, não é verdade? São João Paulo II, para poder nos ajudar com os nossos temas, com os nossos debates, com a nossa partilha de vida, tudo bom? Aquela recíproca comunhão na humanidade mesmo, por meio do corpo, por meio da masculinidade e feminilidade, que tinha tão forte ressonância, é neste momento perturbada, como se o corpo, na sua masculinidade e feminilidade, cessasse de constituir aquele insuspeitável substrato de comunhão de pessoas. Ou seja, o corpo, ele já tinha um caráter lá que não era mais insuspeitável. Tanto que a gente lê que depois do pecado, o que é que acontece com Adão e Eva? Eles se vestem. Aquele dom natural antes do pecado, aquele olhar, aquela admiração natural de Adão e de Eva antes do pecado parece começar a ser manchado, infectado, deturpado. Vamos continuar. Desaparece aquela simplicidade, aquela pureza que facilitava a singular plenitude da comunicação recíproca do homem e da mulher, de Adão e de Eva. Obviamente, os nossos primeiros pais não deixaram de comunicar reciprocamente através do corpo e dos seus movimentos, gestos e expressões, mas desapareceu a simples e direta comunhão mútua relacionada com a experiência original da recíproca nudez, ou seja, surgiu a vergonha. Quando nós lemos nas catequeses de João Paulo II que aquela simplicidade, vamos dizer que aquela espontaneidade do amor, ela é anuviada, ou seja, ela se torna meio confusa na consciência do homem e da mulher, é uma coisa que nós podemos ver bem concreta. Esse amor ele não é destruído, mas ele precisa ser purificado para ser um amor de verdade. É uma purificação no amor, uma educação no amor, como nós vamos falar um pouco mais adiante. A partir do pecado, o homem e a mulher já não tem mais aquela simplicidade, aquela inocência de olhar o coração. É esse o sentido do vestir-se, porque eles tinham vergonha. De certa forma, Adão antes olhava para a mulher e o seu corpo, o corpo de Eva, chamava Adão para ele doar-se por ela. Depois do pecado, Adão olha para Eva como um corpo que precisa ser apropriado, precisa ser tomado posse, que precisa ser utilizado. Vocês entendem bem a diferença? E essa inclinação que nós temos dentro de nós precisa ser sinceramente purificada no amor. Porque essa maneira natural de exprimir amor, ela acabou sendo inclinada para um lado errado. Por isso nós precisamos nos reeducar. Há muito tempo atrás, né, uns 3 anos, 4 anos atrás, uma vez eu estava conversando com um irmão religioso. Olha que interessante, né? Um religioso, você tá me entendendo? E aí eu conversando com ele, ele disse, rapaz, eu imagino que Eva era uma mulher muito bonita. Ela devia ser muito parecida com Nossa Senhora, assim, de uma beleza sublime, suprema. E Adão olhava para ela, né? Via aquela coisa maravilhosa e louvava a Deus, né? Claro, com certeza sentia, né, o desejo, né, por ela, mas esse desejo não ficava em si mesmo. Não era um desejo egoísta. E aí o irmão estava conversando comigo e ele disse, Deusmar, mas tu imagina agora como ficou Eva depois do pecado. Certamente, Deusmar, ficou como aquelas mulheres de outdoor, que não eram mais tão belas, mas
tão sensuais. Talvez Eva, depois do pecado, começou a se conformar em ser um objeto para Adão. E aqui eu estou falando de Adão e Eva não como uma coisa do passado, mas como uma coisa bem atual. A mulher que se torna um objeto para o homem e o homem que se torna um objeto para a mulher. E eles nunca assim chegam a uma comunhão perfeita, não é verdade? O pecado, ele não é o reflexo do verdadeiro amor que Deus tem para nós. A tríplice concupiscência, a concupiscência da carne, dos olhos e o desejo de riqueza, ele não é o amor que Deus tem reservado para nós. Pelo contrário, o amor que Deus tem reservado para nós é muito mais do que tomar posse dos outros, mas é nos doarmos aos outros. É fazer como o próprio Deus fez, dom de si para os outros. Deus cobrou alguma coisa a alguém para o criar? Lembre aí, olhe para você mesmo. Deus te cobrou alguma coisa para te criar? Deus fez alguma coisa, te pediu algo em troca? Não. Nem mesmo a vida de santidade. A vida de santidade era para correspondermos a esse chamado de Deus. Não é um pagamento que nós damos para Deus. Não é. E aí, como Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o nosso coração ele só é verdadeiramente saciado quando ele se faz dom de si para o outro. E o pecado ele faz o quê? Como a igreja ensina, ele bloqueia o amor entre nós. Ele barra esse amor, essa manifestação espontânea do amor dentro de nós é barrada pelo pecado. É muito simples, pessoal, é só você olhar para os nossos relacionamentos sinceros. Relacionamento de um homem e de uma mulher, de um namoro, por exemplo. Nós notamos que eles se amam verdadeiramente. Olha, muitas vezes o rapaz ele ama verdadeiramente aquela garota, mas muitas vezes quando o sexo, perdão falar sobre isso, mas é necessário, quando o sexo entra ali, ainda na relação de namoro, sem ter a maturidade do casamento, entregando os corpos sem ainda entregar a vida inteira, aquilo que muitas vezes poderia parecer que ia aproximar, né? Muitos casais têm essa desculpa, não, mas a gente já tem intimidade, a gente quer se aproximar mais ainda, ficar mais íntimo. Se torna uma relação de uso. E vamos dizer assim, um uso consensual, que a mulher usa o homem e se permite ser usada pelo homem, e o homem usa a mulher e se permite ser usada pela mulher. Eu queria trazer para vocês um grande exemplo sobre isso, de uma maneira bem simples, com 2 copos, com 2 líquidos, que vai falar um pouco sobre isso. Quando temos um relacionamento de namoro imaturo, qual a nossa tendência natural? Ficarmos na superficialidade. O que é mais superficial nesses copos? O vidro. Então nós encostamos o vidro um no outro. Você está me entendendo o que eu estou querendo falar aqui? Nossa. Mas nós não nos conhecemos verdadeiramente. Aquilo que tem dentro de nós, a nossa vida, o nosso passado, os nossos valores, as nossas famílias. Eu pergunto para vocês, eles estão se tocando? Estão se tocando bem direitinho, na verdade, mas eles não estão se conhecendo, eles não estão aprofundando o relacionamento. O casamento ele é exatamente isso. Quando o homem ou a mulher tem a loucura de virar sua vida e se fazerem assim, um mais parecido com o outro. Isso é que acontece. Quando não fica só na superficialidade, mas isso é necessário, pessoal, ter uma ousadia de virar a vida pelo outro, não é verdade? Então, aquele sinal que Deus colocou para ser comunhão, o corpo, o copo, né? Vamos dizer assim, ele faz parte. E ele não é uma parte assim que tem que ser rejeitada, não, de modo algum. Ele faz parte, precisa entrar na comunhão de pessoas. Mas essa comunhão, ela precisa atingir um nível muito mais profundo, não só superficial do corpo. O copo, se ele não se vira sobre o outro, ele não se dá o conhecimento. É por isso, pessoal, que a gente escuta tanta gente falar quando casa, né? Ah, mas eu não conhecia, mas eu não sabia que era assim, mas... Ah, eu não sabia que ela tinha esse... Eu não sabia que a família dele era... Na verdade, é claro que vão ter coisas que você só vai conhecer quando casar mesmo, né? Mas existe muitas vezes, quando aquele casal deveria estar se conhecendo verdadeiramente, eles estão brincando no parque de diversão, você tá me entendendo? Eles estão fazendo coisas que não é a hora para fazer, que não tem a maturidade suficiente para fazer isso. Ah, não, Deus, mas eu tenho a maturidade para fazer isso. Tá certo, cara. Se tu tem a maturidade suficiente para entregar o teu corpo para outra pessoa, por que tu não tem a maturidade de entregar a tua vida? Nós sabemos quando nós amamos uma pessoa e quando nós estamos usando dela. E nós sabemos também quando estamos sendo usados. É tanto que esse discurso ele cai um pouco abaixo quando nós notamos esse simples argumento. Imagina bem, você tá na casa da sua namorada, né? O seu namorado, dependendo aí, e as coisas começam a esquentar, né? Ah, não, mas eu amo ele. Claro, você não pensa nem nisso nessa hora, não é só hormônios, não é fervor. E as coisas começam a esquentar. E aí muita gente diz, não, mas isso é uma manifestação de amor. É, tudo bem. E aí o pai dela chega bem na hora, na verdade, e você diz assim, ó,
que coisa maravilhosa, vamos continuar aqui para o seu pai ver o quanto eu te amo. É isso que a gente faz, pessoal? Claro que não, na verdade. O cara corre, se esconde, na verdade, porque a gente sabe lá no fundo do nosso coração que isso não é amor. A gente sabe no fundo do nosso coração que isso não é amor. Pelo contrário, né? Quando o rapaz está namorando com a menina, né? E aí ele quer manifestar o seu amor, ele vai comprar, por exemplo, um buquê de rosas, chocolate. Ele não vai mandar assim, só entregar pra ela, né? Não, claro que não. Ele vai ligar assim pra entregadora, pra floricultura e vai dizer assim, rapaz, tu entrega lá na hora do almoço, que a família toda vai estar lá, né? Pra família dele dizer, oh, que rapaz maravilhoso, né? Esse rapaz gosta mesmo da minha filha, né? Isso porque a gente sabe o que é verdadeiro amor. No pecado, o amor ele começa a ser confundido. Nós confundimos duas palavras, doar-se e tomar posse. Muitas vezes nós queremos entender o amor como tomar posse. É isso que Eva sentiu quando se sentiu olhada por Adão depois do pecado. A necessidade de se vestir era exatamente como se ela quisesse dizer com o seu corpo, voltando, né? Entendermos a linguagem do corpo, ela quisesse dizer com o seu corpo que ela não era um simples objeto para Adão. Assim, o nosso pudor, pessoal, ele tem um duplo valor. Primeiro, ele quer esconder algo, com certeza. Ele quer, vamos dizer assim, esconder as vergonhas, né? Como as nossas vozinhas diziam antigamente, esconder as vergonhas, mas ele quer falar algo mais profundo. Ele quer falar da dignidade que o nosso corpo tem. Ele quer falar o seguinte, o nosso pudor quer falar, olha, no meu corpo você não vê plenamente quem eu sou. Eu sou mais do que o meu corpo. Sim, eu sou o meu corpo, mas eu sou mais do que o meu corpo. E tem uma história que fala que, por exemplo, quando você vai no frigorífico, né, você conhece o dono ou o funcionário do frigorífico, você diz, rapaz, eu quero aquela carne de primeira, sei lá, aquela picanha de primeira, né? Normalmente ela não está ali exposta, pessoal. Aí o dono ou o funcionário vai lá no fundo mesmo procurar aquela melhor carne, né? Aquela que ele deixou para aqueles clientes que ele conhece, na verdade. C.S. Lewis, aquele cara que escreveu Crônicas de Nárnia, ele fala que uma mulher precisa estar tão escondida em Deus que o homem precisa primeiro encontrar Deus para depois encontrá-lo. Isso é uma coisa grandiosa, maravilhosa. E o pudor, ele tem esse duplo sentido. Primeiro, de preservar o valor que o nosso corpo tem perante as ameaças, mas ao mesmo tempo revelar a interioridade de outros valores. Porque nós temos essa inclinação para o pecado e nós não somos educados a viver o amor como Deus quer. Infelizmente, nas nossas famílias nós não somos educados dessa maneira. Mas quando nós procuramos, né, viver aquilo que Deus quer, primeiro é um trabalho de pedagogia conosco mesmo. Em controlar os nossos olhares, mas também a maneira como nós nos vestimos. Todo o nosso ser precisa mudar. Como nós precisamos rezar, como nós precisamos nos agir, as conversas que nós precisamos ter, né? A maneira como me expressar, tudo isso, pessoal, perpassa pela castidade. Não só deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, não, é muito mais do que isso, muito mais. Porque se a castidade tem uma coisa negativa, ou seja, uma abstenção, você deixar uma dificuldade, com certeza isso existe, pessoal. Não posso negar isso para vocês, mas existe um valor positivo, uma verdadeira expressão de amor. Essa expressão de amor, pessoal, quando é um amor sincero, não dá para ser simplesmente espontâneo, conforme os nossos desejos, conforme os nossos impulsos. O amor sincero necessita e exige de nós, pessoal, um pouco de abnegação. É isso que Jesus Cristo fez. Basta você ler lá em Filipenses 2. Não fez soberba de si mesmo, mas se rebaixou e se fez humano e morreu por nós numa morte de cruz. E é tão difícil a gente escutar essa palavra sacrificar, na verdade, mas quem é casado, quem tem uma vida doada no ministério, quem é celibatário sabe que a dimensão do sacrifício se encontra tão unido à dimensão do amor. E não existe amor sem sacrifício, porque amar é doar-se. Ainda falando sobre o amor, João Paulo II ele fala que existem 3 tipos de amor: o eros, o filia e o ágape. O eros, quando é um falso amor, vamos dizer assim, quando eu te amo porque tu tem bens para me dar. Podem ser corpo, podem ser vaidades, soberbas, companhias. Se você é uma pessoa por causa de alguma coisa, esse amor ainda é eros. Ah, essa pessoa é tão legal, eu gosto tanto de estar na companhia dela, ela é tão popular. Eros. Mesmo que você não tenha desejo por ela. Eros. Filia é quando você ama a pessoa apesar de. Ou seja, eu amo fulano de tal apesar das suas dificuldades. Eu quero o bem para o fulano de tal. Esse é o filia, né? Eu quero o bem para aquela pessoa. Mas o amor com que Deus nos chama é o amor ágape. É o amo exatamente por causa de.
Tal pessoa é tão difícil de eu amar, mas eu a amo ou eu o amo exatamente por causa disso, porque ele precisa do meu amor e porque eu preciso amá-lo para ser verdadeiramente feliz. Esse é o amor de Deus por nós. Isso é uma coisa grandiosa, maravilhosa, não é verdade? E é interessante que quando nós lemos no Sermão da Montanha que Jesus fala uma palavra bem dura, né? Especialmente difícil para os dias de hoje, que se um homem olha para uma mulher com desejo concupiscente no seu coração, ele já pecou. É difícil, na verdade, escutar isso. E é interessante, pessoal, que Jesus não fala que mulher é essa. Ele não diz, se o homem olha para a mulher do seu próximo com desejo concupiscente, não. Para qualquer mulher. E aqui, pessoal, já vou dar uma dica que nós pretendemos falar um pouco mais à frente. Se um homem é casado com uma mulher e a olha como um simples objeto para o seu prazer, dentro do casamento, tendo uma relação que se pretendia abençoada por Deus, ele está pecando. Por quê? Porque está vendo naquela mulher um simples objeto para o seu prazer. Essa palavra pode parecer dura, mas Jesus ele não está tirando do homem nem da mulher o desejo, o impulso, vamos dizer assim, a pulsão sexual. Jesus não está tirando isso de nós, mas Jesus quer que essa realidade seja ordenada segundo o amor. Que nós não usemos dos outros, mas que nós possamos usufruir do prazer na comunhão de pessoas. A ordem é essa, amor seguido de prazer, mas muitas vezes nós temos prazer seguido de amor. A mulher, pela sua própria característica, ela vai ter a tendência de dizer, eu vou dar sexo para o homem para receber carinho. E o homem, como é muito mais inclinado para o corpo, vai dizer, eu vou dar carinho para minha namorada para receber sexo. Eu lhe pergunto, nesse relacionamento, houve comunhão? Houve conhecimento? Houve despojamento? Não. Eu, sinceramente, nós precisamos dizer que não, porque não houve um autossacrifício. Para nós concluirmos hoje, concluirmos essa nossa partilha, queria chamar novamente João Paulo II, né, para tentar sempre começar e terminar com ele e ler mais uma passagem de teologia do corpo para que nós possamos aprofundar, tudo bem? É importante que ele, precisamente no seu coração, não se sinta irrevogavelmente acusado e entregue com pressa a concupiscência da carne, mas que no mesmo coração se sinta chamado com energia, chamado precisamente àquele supremo valor que é o amor, chamado como pessoa na verdade da sua humanidade, na verdade da sua humanidade, portanto também na verdade de sua masculinidade e feminilidade, na verdade do seu corpo, chamado naquela verdade que é o princípio, patrimônio do seu coração, mais profundo que a pecaminosidade, herdada, mais profundo que até mesmo que a concupiscência. As palavras de Cristo enquadradas inteiramente na realidade da criação e da redenção, reatualizam aquela herança profunda que dão ao homem uma força vital para viver o amor. E aí, galera, se você gostou hoje, né, da nossa partilha, um pouco do Você Tá Me Entendendo? Espero que vocês tenham aprofundado. Vocês podem dar um likezinho aí, show de bola, compartilhar, divulgar pra maior galera, porque teologia do corpo, galera, é muito show de bola, é muito irado, mas muito pouco conhecido. Talvez Deus esteja tocando no seu coração para você compartilhar com pessoas que talvez você nem mesmo saiba que são tão católicos assim. Pode ir na página do seu Facebook, é uma maneira muito massa de divulgar. E outra coisa que você pode fazer é entrar em contato conosco no e-mail que tem aqui, para podermos nós debatermos mais, sei lá, mande sua opinião. E eu tô querendo, assim, pensando também, pessoas mandarem testemunhos, que era uma coisa, assim, muito massa, né? Que a gente possa vir a usar no futuro, Você Tá Me Entendendo, né? Testemunho, como é que tá sendo sua vida de vivência da castidade? Como é que estão sendo tuas dificuldades, tuas batalhas? Para outros jovens verem que a castidade não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa do passado, mas é uma coisa que jovens hoje, jovens legais, jovens irreverentes estão vivendo. Valeu, galera, um abraço. Você tá me entendendo? Thank you.